Eu tô vendo certas discussões no mundo desenvolvido enquanto a gente discute esgoto aqui no Brasil. Saiu uma discussão, acho que o Riso deve ter aí, acho que foi com o Putin e o Xi Jinping, que tem a ver com temas que a gente discute na live. E a gente discute esses temas na live, mas o governo brasileiro está discutindo pronome e a gente nem sabe se vai ter esgoto nas cidades. A gente está tão precário, a gente ficou tão para trás que o mundo está indo embora e a velocidade de aceleração gerada pela tecnologia, a aceleração, né, gerada pela tecnologia leva esses caras cada vez mais longe da gente. Não é só sobre PIB, é sobre tudo. A gente fica só como um espectador, olha. E a gente não pode aceitar isso. Vejam só as discussões do Putin com o Xi Jinping. Isso aqui, galera, é só pra vocês se tocarem pra onde o mundo tá indo. Vamos lá. Os caras estão falando em imortalidade. Os caras estão falando em biotecnologia, transplantes de órgãos gerados em laboratório. Os caras estão falando de um outro mundo que está surgindo. Eu já falei, tá? A singularidade que está vindo aí. Eu estou falando da inteligência artificial generativa. A gente está falando de laboratórios inteiros, equipes de pesquisa compostos de inteligência artificial. A gente está falando de um novo tratamento dos dados que vai acontecer, tá? De uma geração de inteligência sem utilizar a inteligência humana, feita através de máquinas, que vai mudar tudo. E a gente aqui no Brasil não sabe tratar sobre se vai ter, vamos dizer, se os dejetos de uma casa vão ir para uma rede de esgoto, porque a gente ainda tem que discutir no Brasil se é válido ou não é válido ter uma favela. A discussão no Brasil é o seguinte: é revolucionário você dizer que você não quer ter uma favela. É uma opinião polêmica. Veja, quando eu falo que não devemos ter favela, não, que é opinião polêmica, uma opinião polêmica. Olha que loucura. É uma polêmica. Não, olha, um faccionado, ele tem que ser tratado como um terrorista, ele tem que ser preso e, quiçá, morto. Nossa, que grande discussão, que polêmico. É polêmico. A gente fala assim, veja, discussão aqui, que eu brigo com o público. Prestem atenção, galera, prestem muita atenção. Não podemos ter estabilidade para cargos que não sejam exclusivamente de Estado no setor público. E temos que ter avaliações periódicas recorrentes e, dado que não há cumprimento de metas muito específicas para determinados funcionários, é rua. Rua! Vai procurar emprego igual todo mundo. Não, que absurdo, né? Que absurdo, nossa. Né? Olha, nós vamos instituir indicadores de desempenho para prefeitos, e se o prefeito não cumpre esses desempenhos, ele fica inelegível. O Arthur Duval ficou inelegível porque ele mandou um áudio engraçado sobre ucranianas gostosas. Tem lá sua infelicidade, não sei o que. Era só a merda de um áudio num grupo privado. Agora, um prefeito numa cidade no interior que não melhora nenhum indicador, ele não fica inelegível. O Arthur é caçado, fica inelegível. Agora, um prefeito que rouba, faz o que quiser, que não entrega nada, a educação não melhora, a cobertura de saneamento básico não melhora, esse cara tá solto e tá concorrendo, premiado, e é o público lindo, grande prefeito, gosto do meu prefeitão. Falar que isso precisa ser alterado, ou o prefeito perde direito político, é revolucionário. Veja que propor coisas básicas e óbvias é revolucionário no Brasil. O básico, o natural, é uma revolução. Definitivamente nós estamos a fim de fazer essa revolução. Nós estamos a fim de fazer uma revolução. É uma revolução que nós precisamos fazer. Há um espírito, assim, a gente pode efetuar todas as críticas possíveis, porque eu sou um crítico contumaz do Vargas, por diversas razões. Muitas razões. Dito isso, o espírito tenentista do começo do século XX tinha um elemento em que homens jovens cansados de uma república velha, inclusive chamava república velha, não porque vocês entenderam, né? Uma república que já era engessada e que não produzia nada, a república mentirosa oriunda do golpe contra a monarquia, que aquilo não ia dar nada e que eles queriam ver mudanças rápidas no Brasil. Mas teve série de movimentações tenentistas que você vai ter as críticas, seus defeitos, mas havia uma energia. Essa energia de mudança, 100 anos depois, é a energia que eu tenho que ver em vocês. Há 101 anos atrás, houve a famosa Revolução de 24 de São Paulo.
tocada assim por membros da força de segurança, policiais. Podemos ter as críticas que quiserem, todos estão abertos a terem críticas sobre isso, porque eu não vou ficar canonizando nenhum tipo de movimento político. Mas havia, à época, uma vontade de mudança, uma energia de mudança. Você que é um jovem que está nos acompanhando, você tem que ter essa energia. É uma energia de mudança, com grandes ambições. O The Last Prussian falou, tinha uma energia em 16 e deu em nada. A energia estava lá em 16, só que a energia ela foi canalizada no Bolsonaro. Não é que não deu em nada. Em 2013 não deu em nada. 2015, 2016 deu em prisão de alguns dos maiores empresários corruptos do Brasil, prisão de membros dos partidos mais corruptos do Brasil, derrubada num governo corrupto. Entra um governo que era de um cara envolvido em escândalo de corrupção, mas que ele em si passou uma agenda reformista modernizante. Lula é preso. E aí o Brasil tinha que fazer escolhas ali. Ali pintou uma pequena janela pra gente acertar as escolhas. As pessoas, e eu não vou culpar elas, porque nunca é culpa das pessoas, é sempre culpa da liderança. As pessoas, porém, foram cativadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro foi hábil. E, cara, a gente está preso até agora, de 2018 até 2025, são 7 anos, no Bolsonaro. 16 terminou em do Bolsonaro. 16, a coisa é tão forte, o cara que mandou isso, que não terminou até hoje. 2016 está vivo até agora. E no fundo, o legado de 2016 está sendo alvo de um escrutínio, de um julgamento por conta do Alexandre de Moraes. Que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o nosso erro histórico. 16 terminou num erro. Esse erro está terminando num julgamento. Está terminando num julgamento. Um julgamento que praticamente usa o que eu sempre falo muito do direito penal do inimigo. Está na prática usando esse direito para atacar o Bolsonaro, tratando o bolsonarista como inimigo. Eu acho isso uma deturpação, mas é o tempo que nós vivemos, tá? Esse tempo estranho que nós estamos passando, ele deu nisso. Eu acho, tá? É que eu quero ser bem claro com vocês. Eu acho que a gente está com grandes oportunidades. Acho que está se abrindo uma nova janela, porque está vindo uma grande crise econômica. As lideranças políticas do Brasil não estão se renovando e a Constituição de 88, ela deixa claro que ela é o problema. Pense o seguinte, a Constituição é um pacto. Pense a Constituição como um contrato, tá? A Constituição é um contrato. Você assinou o contrato dessa Constituição, meus amigos? Você não assinou. Muitos de vocês nem nascidos eram. Quem foram os signatários? Eram os homens que detinham poder ali. Esses homens que detinham poder para montar uma Constituição, tá? Esses homens tinham poder específico para fazer essa Constituição. Eles não pensaram na pactuação de um país baseado nas forças concretas daquele país, mas sim nas forças estabelecidas, o que são coisas diferentes. As forças econômicas não tinham nenhum sentido se a classe média não se fez representada, e aí foi um pacto das elites naquele momento, construíram aquele Brasil. Então, quando a gente fala de Constituição de 88, por mais que ela interfira na nossa vida, a gente está falando no fim do dia das vontades, desejos, do sonho, das acomodações políticas das pessoas que fizeram aquele pacto. E são esses caras que estão hoje muito velhos, eles estão definhando, eles estão morrendo, mas esses caras não largam o osso. E o modo deles de ver o Brasil também não larga o osso. E são eles que a gente tem que derrotar e a gente tem que superar. São eles que a gente tem que destruir. Tá muito claro, o inimigo é óbvio. Quem dera houvesse na esquerda algumas figuras interessantes que pudessem ter concordâncias com a gente em pontos centrais, e a gente tivesse um gigantesco arco geracional pra pegar isso. Porque pra mim a briga é geracional. Essa briga é essencialmente geracional. E vai ter que ser desenhado um novo modelo de Brasil. Eu me espanto, tá? Me espanto, porque o Milei tá conseguindo isso com uma velocidade espantosa na Argentina. Só que, sendo bem honesto com vocês, eu acho que a Argentina é um caso muito mais simples do que o caso brasileiro. É um país menor, é um país com menos, vamos dizer, complexidade regional como o do Brasil. As pessoas estão em grande parte concentradas na região metropolitana de Buenos Aires. É lá onde os grandes debates realmente acontecem. E lá as pessoas têm uma escolaridade maior, por mais que haja uma dependência de bolsas e auxílios de toda sorte. Lá também havia muita corrupção, lá também tem banditismo na política do mesmo jeito, torcida do Boca Juniors, tem tudo lá. É um lugar complicado, a Argentina. Mas é menos complicado que o Brasil.
bem menos complicado. Você não tem um crime organizado na Argentina como você tem no Brasil. Né? Você não tem uma população assim analfabeta como tem no Brasil. Você não tem a pobreza extrema que você tem no Brasil. Por mais que a gente não tenha empobrecido. Você não tem a quase fome que tem no Brasil. Então, lá eles estão repactuando, né, o próprio país e pode ser que funcione. Nós estamos vendo o despertar de algo, né? O governo do Milei vem apresentando indicadores muito interessantes, números muito bons. Naturalmente isso tem que se reverter em algum momento numa melhora concreta na vida das pessoas, porque as pessoas estão passando um sufoco enorme. São reformas muito duras que estão apresentando, em termos de indicadores, claramente resultados positivos, mas tem que ver se as pessoas começam a sentir que esse indicador positivo está virando, sei lá, um produto mais barato ou mais dinheiro no bolso, que é o que o Milei precisa, inclusive, para se reeleger. Tá? Mas ela é menos complexo, ela é um caso mais simples. E a Argentina, então, nesse sentido, ela pode estar abrindo a porta para, olha, a América do Sul vai precisar fazer grandes reformas para se adequar para esse novo mundo. El Salvador está passos à frente da Argentina. El Salvador já teve uma gestão diferente na pandemia. O Bukele já falava em El Salvador sobre cripto há muito tempo, fez esse super combate ao crime, ele acabou com a questão da criminalidade em El Salvador e ele está discutindo outros assuntos e ele está colocando El Salvador num outro patamar. Tá? Haverá discussões sobre, ele é democrata ou não, será, vamos dizer, essa aí é a grande discussão que envolve esse cara, mas esse cara está colocando o país numa rota de transformar o país numa Singapura. Eu vou te falar, tá? O lance todo é transformar El Salvador em uma Singapura. E nisso eu começo uma provocação. Existem modelos em que países do terceiro mundo, países do tal do sul global, deram jeito lá nas nações deles. Eu sempre esqueço, eu não sei falar o nome do cara, né? Grande líder de Singapura que fez esse processo histórico de implementação de leis rígidas, de leis de mercado muito claras, lei e ordem, e transformou Singapura num lugar brabo. Tem que pegar o nome do cara, né? Esse cara que é uma espécie de um herói nacional, tá? E com certeza a galera vai botar aí no chat o nome dele. E o exemplo dele e a construção que ele fez, ela se espelhar ao redor do mundo, porque não existe uma fórmula clara. No terceiro mundo, países muito desiguais, países que vêm da pobreza, claramente se você tem uma agenda de competitividade ferrada, se você faz as pessoas criarem poupança, se você entende que uma geração vai servir meio que para um sacrifício em termos de trabalho, uma geração vai trabalhar muito para fazer aquele país dar certo, e ao mesmo tempo você vai botar lei e ordem, o Lee Kuan Yew, tá? Se você fizer conjugar todos esses elementos que eu falei aqui, então muita lei e ordem, com economia de mercado, muito trabalho, cultura de trabalho, indicadores objetivos, melhoria em educação, você pega uma nação que está no terceiro mundo e você puxa essa nação muito para cima. É um modelo asiático e ele é, em maior ou menor grau, compartilhado por outras nações que estão crescendo lá. O Vietnã está crescendo, o modelo deles não é muito diferente desse. Se a gente olhar o modelo chinês, também não é muito diferente desse. Como não foi muito diferente desse o modelo coreano, e não foi tão diferente desse o modelo japonês. Há um modelo da Ásia. E houve um modelo sul-americano de desenvolvimento. Gente, lembre-se, o Brasil foi, se não um dos países que mais cresceu no século XX. Ele cresceu e deu errado. Cresceu com pressupostos errados, sempre se espelhando nas nações europeias. O Brasil sempre olhou muito a Europa, o que está acontecendo na Europa, as discussões de direitos humanos na Europa, depois Estados Unidos ficou absorvendo nações que estavam em outro estágio, que tem sociedades que antigamente eram etnicamente homogêneas, culturalmente mais ou menos homogêneas, com outro grau, outra história, outra complexidade, outra infraestrutura, com um capital humano já bem mais solidificado, em outro nível de desenvolvimento, e a gente ficava lá tentando importar as coisas. Não vou importar, vou imitar isso. E aí a gente se cagou todo. E a Ásia ultrapassou a gente, só pra gente se lembrar, tá? A Coreia do Sul, anos 70, acho que nos anos 80 ainda, era mais pobre que o Brasil. Hoje vocês conseguem conceber que o Brasil um dia foi mais rico que a Coreia do Sul? Que você chamar alguém de coreano é chamar esse alguém de pobre? Vocês sabiam, eu acho que a galera do Rio Grande do Sul me confirme que antigamente no estádio Beira-Rio do Inter havia uma área, não sei se era geral, no estádio. Sabe qual era o nome que era dado pra essa área? É na Coreia. Aí a Coreia aqui do estado, vai pra Coreia. Sabe por quê? Porque Coreia era entendido como um lugar de pobre. Então tinha uma área no Beira-Rio que era chamada de a Coreia. E quando você vai levar esse jogo no Coreia ali, na Coreia, que era tipo assim, entendi, esse lugar horrível de pobre. Hoje, né, se alguém falar isso vai soar ridículo.
Hoje nós consumimos produtos coreanos, então você pode estar com o celular da Samsung, com uma TV de plasma da LG, andando com um carro coreano ou assistindo um filme coreano que ganha Oscar, ou séries coreanas, dorama. Ou seja, você, ou ouvindo lá o BTS, que é música pop deles, ou seja, você olhar com carinho, olhar direitinho, aquilo que a gente chamava de Coreia enquanto pobreza, hoje interfere culturalmente na nossa vida. Tá? O pessoal falando, geral não, porra, popular. Enfim, galera do Inter, não sou um especialista nos detalhes de vocês. Só de eu saber dessa história da Coreia, vocês já deviam falar, poxa, o cara conhece um pouco da gente. Cresceram demais. Não, prestem atenção, Indonésia vai crescer demais. Vietnã vai crescer demais. Todos esses lugares vão deixar a gente muito pra trás. E aí é um lugar que é um lugar meio piada, né? Todo mundo faz piada que é meme na internet, porque tem uma população masculina meio bizarra, com comportamentos meio bizarros no que tange a mulheres, que são os indianos. E, cara, a Índia tá crescendo pra caramba. E aí, assim, se a Índia, que é um país que é hiper desigual, que ainda é muito mais pobre do que a gente, começar a dar esses saltos, primeiro, de crescimento puro e simples, depois, na renda per capita, começar a buscar a gente, e depois ser uma nação melhor do que a gente, aí, cara, a gente vai falar o quê? Perdemos pra Índia, cara. A gente, assim, no século XX inteiro a gente tá melhor do que a Índia. A gente vai perder pra Índia. É isso que vai nos restar?